Abra sua Bíblia no livro, no Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, capítulo 5. Essa noite vamos meditar sobre o tema Jesus Cristo, o Deus solitário e a fé transformadora. Jesus Cristo, o Deus solidário e a fé transformadora, para o culto desta noite, baseados em Lucas, capítulo 5, do verso 17 ao verso 26. Lucas, capítulo 5, do verso 17 ao verso 26. Essa mensagem tem em torno de meia hora, vocês vão passar meia hora sentados. Vamos ficar em pé um pouquinho para a leitura do texto. Faz bem ao corpo sentar, levantar, circula mais o sangue, principalmente dos membros inferiores, que a gente deixa muito parado. Diz assim o texto das Sagradas Escrituras em Lucas, capítulo 5, a partir do verso 17 até o verso 26. Os irmãos, com muita reverência, acompanhem a leitura. Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando, e achava-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Amém. Pai santo e eterno Deus, que possamos hoje, nesta noite, ver prodígios pela manifestação do teu poder, Senhor. Manifesta a tua glória com misericórdia sobre nós nessa noite, para que os nossos olhos sejam abertos, para que possamos perceber a tua presença transformadora e possamos ser enchidos e tomados pelo Espírito Santo, de modo que venhamos a ser agentes do teu evangelho, agentes da proclamação do teu evangelho para a transformação da sociedade. Nos ajuda a isso. Fala com o meu coração nessa noite. Fala ao coração deste povo aqui reunido nesta noite. Cada um que aqui está precisa ouvir a tua voz, carece da tua voz. Fala conosco, Senhor. Eu te peço, eu te suplico, eu te agradeço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Podeis sentar, irmão. Jesus Cristo, Deus solidário
e a fé transformadora. Estamos diante de um texto que nos ensina muito acerca de quem é Jesus, acerca do elemento fé no Evangelho, na nossa rotina, no nosso trabalho diário, na nossa perspectiva de vida, na nossa forma de viver, na nossa maneira de caminhar, na nossa maneira de ver e existir nesta caminhada cristã. Estamos diante de um texto maravilhoso que é comum nos evangelhos sinóticos. Os evangelhos sinóticos é o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos e o evangelho de Lucas. No evangelho de Mateus você vai encontrar no capítulo 9, de 1 a 8. No evangelho de Marcos você encontrará essa mesma passagem no capítulo 2, a partir do verso 1. E muito vamos aprender acerca de Cristo nessa passagem. E acerca de nós, como igrejas, como igreja, acerca de nós, como salvos, redimidos, acerca de nós, como portadores da palavra de Deus. Por isso, irmãos, não teria outro título para esta mensagem, uma vez que o próprio Cristo, nessa mensagem, assim como em outras passagens, vai se mostrar Deus, e Ele vai demonstrar um de seus atributos extraordinário, maravilhoso, e um de seus atributos comunicáveis. Os atributos comunicáveis de Deus são aquelas suas virtudes, aquelas suas essências que nós podemos ter. E o atributo comunicável de Deus que está presente, um deles que está presente nesta passagem, é o atributo da solidariedade. Vamos encontrar outros: compaixão, misericórdia, graça. Mas eu gostaria de me ater nessa noite na solidariedade de Deus e como a fé pode transformar a vida. Meus irmãos, acontece que Mateus e Marcos colocam esta passagem no meio dos milagres, onde Jesus demonstra a sua divindade. Então ele coloca sempre, por isso que também Lucas vai colocar este milagre, esta porção, logo após a pesca maravilhosa, logo após a cura de um leproso, porque cura de leprosos e domínio sobre a natureza são manifestações que provam a divindade de Cristo. Cristo como Deus e como homem. Então nós estamos diante de um texto maravilhoso. O texto Lucas, que conta alguns detalhes, cada um dos evangelhos sinóticos vai contar essa história tendo uma riqueza de detalhes. Eu preferi Lucas porque ele conta alguns detalhes muito interessantes. Um dos primeiros detalhes que nós vemos aqui é que os opositores de Cristo estavam presentes. Cristo está em Cafarnaum, uma cidade escolhida para morar. Ele está em sua casa ou na casa de seus pais, casa Maria e José, na casa paterna, casa materna, casa paterna. E ali ele está ensinando. Lucas inicialmente não está falando nada sobre milagre, sobre manifestação miraculosa. Lucas está demonstrando Cristo como mestre, ensinando o Evangelho. E o interessante é que temos alguns elementos aqui. Nós vamos encontrar aqui fariseus, saduceus, mestres da lei, que eram os peritos na lei mosaica. Os mestres da lei, alguns deles eram fariseus, eles não são aqueles que não podiam ser sacerdotes, então se dedicavam exclusivamente a estudar exaustivamente a lei de Moisés, o Antigo Testamento, e eles eram profundos conhecedores da lei de Moisés, eram peritos. Lucas vai nos dizer que essa nata da religião judaica vieram da Judéia, vieram da circunvizinhança, vieram de Jerusalém, que era a cidade top de linha no que diz respeito à teologia judaica. Vieram para estudar o mestre da Galileia, vieram para estudar os ensinos de Jesus.
Em outros evangelhos vai dizer que eles estudavam para pegar Jesus em alguma contradição e acusá-lo de blasfêmia. Jesus vai dar um prato cheio para eles nesta passagem. Eles estavam estudando. Jesus ensinando aqui, disse que a casa ficou apinhada de gente. Aonde Jesus chegava, Jesus é aquele mestre, Jesus ele é aquele homem, é aquele ser extraordinário que atrai. É interessante que onde você vê Jesus em ação nos evangelhos, ele está atraindo a multidão é atraída para Cristo, Cristo atrai a multidão. É tanto que em certas situações ele tinha que passar escondido, quando ele queria ir para certos lugares, porque a multidão cercava. E aqui vieram gente de todos os lugares, e a casa ficou apinhada, de modo que não cabia mais ninguém, até pelas laterais, fora da casa, havia gente ouvindo Jesus pregar. É um privilégio, não é? Se é um privilégio para nós vir à igreja e ouvir uma pregação, imagine um privilégio que seria estar diante de Jesus, ouvindo a exposição da palavra pelo próprio Cristo. Imagine um privilégio. Mas o que é que acontece? Vem alguns personagens entrando em cena. No texto de alguns homens, mas Mateus e Marcos vai dizer que eram quatro. Marcos vai dizer algo interessante. 4 amigos. Amizade é uma coisa tão difícil hoje em dia. Amizade verdadeira, amizade genuína, amizade sem interesse. Diz o texto, 4 amigos, vem conduzindo um quinto. Eram amigos desse quinto, porque é preciso ser muito amigo para ter o trabalho que eles tiveram. E eles vêm trazendo, no texto de Marcos vai dizer que é uma liteira. Liteira era a cama do pobre. Quem tinha condição dormia num catre. Sabemos que esse paralítico era pobre, que esses 4 amigos eram pobres, não tiveram dinheiro para um catre. Então eles vinham trazendo numa liteira, que era a cama de dormir do pobre, do desfavorecido financeiramente. Naquela liteirinha de pobre que era feita de palha e podia ser enrolada, dobrada, colocada nas costas. E eles vêm os 4 amigos conduzindo aquele paralítico, aquele homem que está com seus movimentos reduzidos, limitados. Paralisia muitas vezes era tratada como maldição de Deus naquela época. Muitas doenças eram tidas como maldição. Aquele homem à margem da sociedade. Ser doente na Palestina naquela época, ainda mais uma doença que limitava os seus movimentos, era estar à parte da sociedade. Era não ter local social, não ter vida social. Era mantido à parte da religiosidade. Mas vem esses homens e chegam lá, encontram um problema terrível. A multidão em torno da casa. Nós vemos aí um mal muito comum na nossa época. Que coisa triste. A falta de solidariedade. Por sermos um país cristão, nós, do mundo ocidental cristão, é por sermos cristãos que nas nossas constituições, nos nossos códigos civil, tem um artigo que as ambulâncias podem ferir as leis de trânsito e não serem multadas. Isso é por causa da solidariedade cristã. Vai aí um enfermo. Todos nós entendemos que ali vai uma pessoa que precisa de atendimento médico com urgência. Então, abre-se os sinais pode estar vermelho, mas a ambulância passa. Você está na frente, você tem que abrir caminho por causa da solidariedade cristã. Mas aqui não houve solidariedade de tipo algum. Chegou aqueles homens com esse homem paralítico, doente, precisando de uma cura, e sabiam que Jesus podia curar, Jesus estava ali, Jesus nunca se negou a curar. Mas o que acontece? Ninguém foi solidário, ninguém dá vez, ninguém deixa aquele homem passar. Eles estão desesperados, deixa eu passar, eu preciso apresentar esse homem ao mestre, mas ninguém abre caminho. Talvez aquele homem fosse enxotado. Que é isso? Eu estou aqui ouvindo aqui o sermão do homem, umas palavras bonitas dessa. Se quisesse vir, por que não vem mais cedo? Não sabe que ele mora aqui? Sabemos que só podia ser considerado domicílio na Palestina se há mais de 12 anos morasse no mesmo lugar. O texto diz que era a casa dele, então há mais de 12 meses que Jesus morava ali.
Ah, vocês não sabem que ele mora aqui? Por que não vieram mais cedo? Só me faltava essa, eu ceder aqui o meu lugar por causa de um paralítico, por causa de um enfermo, por causa de um deficiente. Só me faltava essa agora, deixar de ouvir essas palavras bonitas para dar meu lugar. Fala sério, meu amigo. Vai procurar sua turma. Não vai para lá. Vem a falta de solidariedade, a falta de amor, a falta de sentimento de co-cidadania. Mas algo interessante acontece. Está acontecendo alguma coisa estranha aqui. Porque eu acho que qualquer um de nós, talvez nós desistiríamos. Nós somos hoje crentes tão fracos, crentes tão desanimados, somos crentes tão anímicos, de fé, de esperança, de amor, de prática. Talvez nós desistíssemos, fôssemos afetados pelo desânimo, das dificuldades, do obstáculo que agigantou-se à nossa frente, mas aqueles homens não, dá algo estranho aqui, tem algo diferente, tem algo de misterioso, tem algo de Deus. Talvez aquele deficiente pudesse dizer, me deixa aqui, não vai ter jeito não, e eles disseram, nós não vamos desistir de você, nós não vamos desistir, nós vamos dar um jeito. Então ele se lembra, nós estamos na Palestina, estamos em Cafarnaum, uma cidade construída ao norte do lago de Genezaré, uma cidade que o seu significado é Vila de Naum, cidade muito antiga. Aquelas casas eram feitas de uma palha com argila, e eles faziam reto os seus telhados com uma leve inclinação no eirado, no centro. Era reto porque no verão eles colocavam os cereais em cima do telhado para secar no sol, por isso que era fácil. No eirado era possível descobrir a casa, algumas telhas que eram feitas de madeiras cruzadas, galhos cruzados e argila, era fácil eles descobrirem, e ali eles poderiam enxergar onde Jesus estava e colocar ele. Eles tiveram essa ideia. Toda casa, no lado de trás das casas, em Cafarnaum, havia uma escadinha para levar para o teto, justamente para levar os cereais lá. Então eles pensaram, eles fizeram ali um plano, temos um plano, não vamos desistir, vamos subir aquela escadinha por telhado e vamos olhar onde ele está, e a gente desce com umas cordas, né? Desce essa liteira onde o mestre está. Pense num trabalho que deve ter dito, que foi, pense num trabalho. Qual o peso de um homem mediano? 70 quilos, 75? Se for assim rechonçudo como eu, né? 60 quilos, né? Se for assim meio fortinho, né? Aí as pessoas para me agradar de Jofre está forte, né? Eu sei, eu estou gordo. Eu sei, eu entendi, irmão, estou gordo, né? Se fosse como alguns irmãos que fazem milagres, né? Transportam montanhas de comida para o interior, imagine o trabalho que deu. Não era um pedaço de madeira, era um homem, era um ser vivo, não podia subir de todo jeito, né? Pensa no trabalho que deu, sobe dois, sobe um e leva, e vai no telhado com cuidado para não cair, meu irmão, deu trabalho. Será que nós faríamos isso? Será que nós dispensaríamos nossas energias, nosso tempo? Eles subiram, chegaram no eirado, descobriram, viram, e Jesus estava justamente, pense, propósito divino, nada é por acaso, Jesus estava justamente debaixo do eirado, não é? Escolha já, Jesus sabia o que estava acontecendo. Eles então amarram as cordas e descem a liteira, olha, aquela liteira, e o perigo de torar-se, que a liteira é feita de palha, não é? E o perigo daquele se cortar, e o camarada, além de deficiente, destrambelhar, estrachalhado. Imagine, mas eles desceram com cuidado, com força, desceram. Imagine se fosse presbiteriano aquele povo ali, mas atrapalhando o sermão. Ninguém atrapalha sermão, imagine se fosse presbiteriano. Quem já viu atrapalhar um sermão, meus irmãos? Vocês estão loucos, é? Mas aqueles homens atrapalharam um sermão, e não foi de um pastor não, foi do mestre dos mestres. Atrapalha o sermão. Que solidariedade, que coisa maravilhosa. Jesus então para. Diz o texto que Jesus olha para ele, e Mateus e Marcos vai dizer que Jesus teve misericórdia,
compaixão. Então ele age com graça. Misericórdia, irmão, sabe o que significa? Misericórdia não é uma palavra latina. Às vezes quando a gente olha no dicionário, a gente vai para o significado latino, né? Misericórdia, cordas do coração. Mas ela não é uma palavra grega, ela não é uma palavra latina, era uma palavra hebraica. Em hebraico é haram. Sabe o que significa? É uma mulher que carrega um filho no ventre. É como quem carrega um filho no ventre. E quando os homens, que me desculpam, a gente não sabe o que é isso, né? Vocês mulheres que já engravidaram, como é carregar um filho no ventre? Quando ele chuta, dá um chute, de vez em quando dá um chute, de vez em quando dá uma aperreia. Se você sente qualquer coisa no seu que altere o seu humor, ele lá reclama, ele se alegra. Às vezes quando o casal é realmente unido e tem aquele amor, quando o pai fala assim, ele se mexe lá dentro e dá um chute, e não é? Pois misericórdia é você ter por alguém um sentimento a ponto de carregar, como se você carregasse ele no seu ventre e sentir as contrações dele. Isso é misericórdia, não é? E eu vou repetir mais uma vez a fábula contada por Dr. Russell Shedd, para a gente saber misericórdia e graça. A diferença de misericórdia e graça. É uma fábula contada por Dr. Russell Shedd. Ele diz que para a gente saber disso, misericórdia e graça é se você tem um pai, imagine que você tem um pai cristão correto e justo, e ele determina algumas leis, diz: se você cumprir essas leis, nós vamos tomar, se você for obediente a mim, nós vamos tomar sorvete, sorvete que você mais gosta, e você é louco por sorvete, nós vamos tomar sorvete. Agora, se você desobedecer, você vai receber 10 chineladas com toda a força na região do corpo que Deus preparou para a gente disciplinar a criança. Mas você, por pirraça, porque você é aquele menino que tem 2 redemoinhos na cabeça e os dentezinhos separados assim, ó. Pense, de mantê-lo, né? Tem aqueles molequezinhos, chega os dentezinhos separados assim, de tanta artimanha que faz. Que a gente olha na cabeça, tem logo 2 redemoinhos, né? Meu avô dizia: menino que tem 2 redemoinhos, meu amigo. Aí você apronta para ver se seu pai faz mesmo. E seu pai diz: fulano, qual foi a regra que eu estipulei? Papai é 10 chineladas. Leva para o quartinho da disciplina, pega o chinelinho e dá 5 chineladas com toda a força. Aí você enxugando as lágrimas, né? De papai, não eram 10? Era, meu filho, 10. Mas eu estou agindo com misericórdia com você. Eu estou tendo misericórdia de você. Só dei 5. Agora se arrume, troque de roupa que a gente vai tomar o sorvete que você mais gosta. Aí você ainda chorando: mas papai, eu não estou de castigo? Eu não pequei? Disse: sim, meu filho, mas agora eu estou mostrando a você o que é graça. Graça é quando em vez das outras 5 chineladas eu vou lhe dar o brinde, o sorvete. Nós não merecemos nada de Deus. Merecemos o castigo do fogo do inferno. Todo mundo. Tem ninguém santo, não. Deus permite que a gente sofra só um pouquinho. O maior sofrimento que você tiver, só um pouquinho. Porque Ele age com misericórdia. E em vez do inferno, para quem crê, Ele dá o céu. Então aqueles homens, Deus diz o texto que Ele age com misericórdia. Ele olha aquele homem enfermo, e olha todos os 5. Então imaginamos que Jesus olhou para o alto. Os 4 ficaram ansiosos com a cabecinha só lá olhando. Será que vai dar certo? Será que Ele não vai nos expulsar? Será que Ele não vai nos tratar como os outros nos trataram? Imagine o bater do coração desses homens ali no eirado daquela casa. Mas Jesus diz o texto que vendo-lhes a fé, e o texto aqui está dizendo que este olhar de Jesus não foi apenas um olhar físico. Jesus olhou dentro do seu coração, Jesus olhou para os seus espíritos, e Jesus viu lá dentro fé, que só quem pode dar é Deus. Não foi uma fé no milagre, foi uma fé salvadora, uma fé que transforma. E vendo essas fé, Jesus olhou para ele e disse... Então Mateus vai dizer que Jesus disse: meu filho,
você está perdoado. Não é? No texto em grego de Mateus, ele diz: meu filho, você está perdoado de todos os seus pecados. E não curou. Então, os doutores da lei, os mestres, os peritos, os fariseus, os saduceus tiveram: que negócio é esse? Que blasfêmia! Quem esse rapaz pensa que é? Ele está pensando que é o quê? O que é que nós aprendemos em Êxodo? O que é que nós aprendemos em Levítico? O que é que nós aprendemos em Deuteronômio? O que é que nós aprendemos em Jeremias, em Isaías, nos profetas? O que é que nós aprendemos nos Salmos? Nós aprendemos claramente que só Deus é quem perdoa os pecados. Ei, eles não falaram isso, eles pensaram. Pensaram. Eles eram aquele time que joga junto, que o camarada corre e chuta sem olhar, porque sabe que seu companheiro vai chegar na bola. Eles eram tão juntinhos na teologia, que bastou um olhar para o outro, estavam todos pensando do mesmo jeito. Então, e o texto mostrando, mais uma vez, a divindade de Cristo. Primeiro mostrou Cristo vendo a fé no coração dos homens. Agora Cristo vê o pensamento deles. E diz: por que vocês estão pensando isso? Por que vocês estão pensando isso no coração de vocês? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te, anda, vai para a tua casa? Meus irmãos, o que é mais fácil dizer? Você tem coragem de responder? Na teologia judaica, é mais fácil dizer: levanta-te, anda e vai para a tua casa. Sabe por quê? Porque nos enunciados teológicos judaicos, eles interpretavam Jesus como um profeta. A maioria dizia que era um falso profeta, mas eles interpretavam Jesus como um profeta. E dizer levanta-te e anda, os profetas disseram. Elias curou, Eliseu curou, profetas curaram no Antigo Testamento. Então, de acordo com a teologia aprendida pelos doutores da lei e pelos fariseus, era mais fácil dizer levanta-te e anda. O difícil é dizer: os teus pecados estão perdoados, porque só Deus pode dizer isso. Jesus usa aqui uma prerrogativa divina, algo que só Deus pode fazer. De fato, eles estavam certos, só Deus pode perdoar, mas Jesus é Deus vivo, Jesus é Emanuel. Você sabe o que significa Emanuel? Deus conosco. Não é só isso, Emanuel, você sabe o que significa? É Deus em nós, é Deus em mim. Diga comigo: Emanuel é Deus em mim. Amém. Emanuel é Deus em mim. Ele é o Emanuel, Ele é o Messias. Ele responde com Daniel, capítulo 7, versículo 13. Ele responde: para que saibais que o Filho do Homem, isso está em Daniel capítulo 7, versículo 13. O título Filho do Homem vem de Daniel. Ele vai repetir isso aqui, sabe onde? Também em João capítulo 12, versículo 34. Para que saibais que o Filho do Homem, perdoe-me a concordância aí, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Eu vou fazer o que é mais fácil, que vocês, o povo pensa que é o mais difícil. Eu vou fazer o mais fácil para comprovar o mais difícil. E olhou para aquele homem e disse: levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. Mas o verdadeiro milagre já tinha sido feito. O verdadeiro milagre foi perdoar os pecados. Ninguém sabia. Aquele homem tinha pecados ocultos. Talvez a sua enfermidade fosse por causa desses pecados. Talvez esses pecados o oprimiam, o diminuíam. Jesus viu aquele coração. E é maravilhoso, porque Jesus vai no âmago do nosso ser. Jesus vai lá dentro, mexe com a gente lá dentro. Jesus entra nos nossos esconderijos, que a gente esconde, que a gente, nem nossas esposas sabem, nem nosso marido sabe, nem nosso pastor sabe. A gente, às vezes nós
escondemos nos nossos esconderijos internos do nosso coração. Jesus vai lá dentro e faz uma revolta assim, ó, lá dentro e diz: olha, eu sei os seus pecados, eu conheço seus pecados, e eu agora estou perdoando todos os seus pecados. Saiba você que está aqui nessa noite, que o perdão é quem sustenta o universo. É o perdão que sustenta o universo. Por isso, perdoe. Jesus usa o milagre da cura, que era o mais fácil, para comprovar que ele era Deus e podia fazer o que era mais difícil, que era perdoar pecados. Nós cremos nesse Deus solidário. Que 3 lições nos lega para nós nessa noite. A lição do discernimento, de nos aproximarmos de Deus, de Cristo, sabendo quem Ele é. Ele não foi o fundador de uma religião, Ele não é um rabino, Ele não é tão somente um mestre, Ele é o Deus vivo e verdadeiro. Nós somos uma igreja que confessa a confissão de Pedro: quem tu dizes que eu sou? E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nos aproximemos de Cristo sabendo quem Ele é. Segunda lição para a aplicação desta noite: que devemos nos aproximar de Cristo e termos disciplina. Que lição maravilhosa que esses homens nos dão, tendo disciplina. Deitam aquele enfermo, arrumam a liteira, vão até a casa, procuram o melhor, se organizam, vê como pode chegar até Cristo. Terceira lição é que esses homens tiveram também determinação, não desistiram. Talvez eu desistisse, talvez você desistisse, talvez muitos de nós desistíssemos. Aqueles homens não desistiram do amigo. Eles eram verdadeiros amigos. Talvez o próprio doente tivesse dito: me deixe, não tem jeito para mim, eu não tenho conserto. Ele disse: de maneira nenhuma, nós não vamos desistir de você. E eu repito, peço licença ao meu amado Ariovaldo Ramos para repetir, quando ele pregou essa mesma mensagem, o seu grito de como nós não transformaríamos esta sociedade se nós tivéssemos a solidariedade desses homens. Se nós pegássemos esta sociedade enferma, putrefa, doente, apodrecida, corrupta, e não deitássemos na liteira de nossa fé e não levássemos ela com determinação, disciplina e discernimento diante de Cristo, para que Cristo transformasse essa sociedade. Como nós não faríamos, seríamos úteis no reino de Deus, se não desistíssemos dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho, dos nossos amigos na escola. Como nós não transformaríamos se colocássemos na liteira da fé e levássemos essas pessoas diante de Cristo? Como somos fracos, como nós desistimos, como nós abandonamos essa sociedade que precisa de Deus, carece de Jesus, não sabe quem é Jesus. Nós temos que levar esta sociedade na liteira da fé diante de Cristo, para que Cristo diga a esta sociedade: levanta-te e anda. É meu papel, é seu papel não desistir, é meu papel, é seu papel ter disciplina, é meu papel, é seu papel saber quem é Jesus. É nosso dever não desistir de apresentar Jesus aos homens e os homens a Jesus. Que Deus venha nos abençoar. Esse Deus solidário, que não desistiu de mim, que não desistiu de você, que deu a sua vida na cruz do Calvário, porque Ele não desistiu de mim, um alcoólatra, um viciado. Eu era um jovem que era encontrado pelas ruas de Guarabira, drogado, bêbado, mas o Senhor não desistiu de mim e me levou na liteira da fé. E certo dia Ele disse para mim com a sua voz poderosa: levanta-te e anda. E a vida foi transformada. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Vamos orar, queridos? Convido você a ficar de pé 1 minuto para a gente estar orando.
Pai santo e eterno Deus, nos ajuda a termos a disciplina, o discernimento e a determinação que esses homens tiveram, de não abandonar o amigo, de não desistir do amigo, de levaram até Cristo e serem salvos. Que a começar de mim, que eu possa não desistir das pessoas, mas que possa apresentá-las diante de Ti, Deus solidário, um Deus que salva, que liberta e que transforma. Nos ajuda a isso, Senhor. Te peço que abençoe este povo aqui presente. Derrama Tua graça, Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém.